Oi, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Wesley. Se você está aqui conosco hoje nesse vídeo, eu já te encorajo a você permanecer conosco até o final. Hoje é uma palavra que nós vamos falar de pais, nós vamos falar do posicionamento dos pais com os filhos e para isso nós precisamos entender alguns princípios da palavra de Deus. Eu já te encorajo a você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho das notificações. Se você gostou desse vídeo, que você compartilhe com o maior número de pessoas no seu WhatsApp, no seu Facebook, Instagram, e que você deixe o seu like e que você deixe o seu comentário. Fazendo isso, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e ele vai indicar esse vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe. Fique conosco até o final. Hoje nós vamos falar uma palavra de pais, para filhos e filhos para pais. Primeiramente, nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz a respeito disso. E o título dessa mensagem que eu quero trazer hoje é: Eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer. Nós, muitas das vezes, somos influenciados e muitas das vezes nós nos tornamos influenciadores. Nós temos que ter esse princípio em nossos corações, que os nossos filhos, as pessoas ao redor de nós estão nos olhando e estão esperando algo de nós para que nós possamos tornar a vida deles mais fáceis ou até mesmo ensinar alguma coisa. Mas muitas das vezes nós temos falhados porque nós damos as desculpas que nós não tivemos bons pais, nós não tivemos boas referências e nós justificamos as nossas falhas porque não temos um modelo correto. Mas eu quero te dizer que se você está aqui conosco hoje, acompanhando esse vídeo, eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela permanece inabalável. A palavra de Deus, ela é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos ser libertos primeiramente do nosso preconceito que nós criamos em nossas mentes, porque nós somos bons em dar desculpas, mas somos falhos em assumirmos quando erramos. Então eu te encorajo a você ficar aqui conosco e aprender um pouco com Jesus aquilo que ele nos ensina. Em João capítulo 5, verso 19 ao 20, Jesus ele nos dá uma referência. Jesus ele estava sendo interrogado por ter curado um homem no sábado, um homem que já havia 38 anos que havia permanecido paralítico e ele estava atrás de uma cura divina, ele estava atrás de um sobrenatural. Eu quero te dizer que para que nós possamos atuar no natural, nós precisamos entender o sobrenatural. Eu quero te dizer que a paternidade de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, ela é algo sobrenatural. Por isso que em João capítulo 5, 19 ao 20, como eu disse, Jesus ele diz assim em suas palavras: João respondeu: Eu lhe digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Jesus ele traz a revelação ao meu e ao seu coração que o modelo perfeito ainda de paternidade é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que entregou o seu Filho amado para que eu e você nós pudéssemos ser resgatados da morte, do pecado e para que nós possamos viver algo nesses dias e influenciar e trazer o maior número de pessoas para o teu reino. Por isso que Jesus ele primeiro ensina que nós temos que ser bons filhos. Como que eu posso ser um bom filho? Sabendo como que é ser um bom pai. E para isso, muitas das vezes em nossa geração, nós não temos visto modelos de pais. Mas eu quero te dizer que o Deus que criou os céus e a terra, ele é o modelo perfeito. Por isso que as escrituras, a centralidade das escrituras está no Filho e no Pai, e no atuar sobrenatural do Espírito Santo. Por isso que em João, capítulo 1, verso 11 ao 13, ele nos diz assim, que nós o temos que receber. Ele foi entregue e ele está aqui disposto a te receber como filho, como filha. Então,
automaticamente, se você não teve um bom pai, uma boa mãe, talvez você foi abusado, talvez você foi violentado ou violentada, talvez te maltrataram, talvez te enganaram, talvez deixaram que tios e avós o criassem, mas eu quero te dizer nessa manhã, nesse dia, nesse cenário maravilhoso, que aquele que criou os céus e a terra, Ele quer em nome de Jesus trazer a paternidade do céu ao seu coração, que todo espírito de orfandade ele caia por terra e que todo espírito de orfandade agora bata em retirada, porque Ele é o seu Pai e Ele quer ir de encontro ao teu coração, mas para isso nós precisamos crer e para isso nós precisamos ter fé, como em João capítulo 1, verso 11 ao 13, Ele veio em sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito, mas a todos os que receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja um filho, que você seja uma filha amada. E eu quero te dizer que quando nós nos tornamos filhos, quando nós nos tornamos filhas de Deus, eu quero te dizer que as bênçãos que está sobre Jesus, tudo aquilo que diz a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também está sobre as nossas vidas. Em Cristo Jesus nós somos herdeiros, co-herdeiros de Deus, e as bênçãos que o Senhor tem para derramar em nossa geração é algo sobrenatural, é aonde os filhos e as filhas com a autoridade do nome de Jesus entrarão em lugares, e que eu quero te dizer o que com isso, que nós vamos ser ovacionados, que nós vamos ser aplaudidos, não, que nós temos hoje o chamado de estabelecer o reino em nossas casas, em nossas crianças, em nossas famílias, na sociedade. Nós temos que clamar pela cidade, nós temos que clamar pelos estados, pelo país, pelas nações, mas isso tem a ver primeiramente com você, aquilo que Deus ele quer fazer ao seu coração. Por isso que Paulo aos Romanos 8, 12, 17, é impossível que eu e você, nós sejamos convencidos do pecado e que nós sejamos convencidos e testificados que somos filhos de Deus, se nós não dermos voz ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que traz a luz, é aquele que consola, é aquele que inspira, e é aquele mesmo que testifica que também nós somos filhos, que também nós somos filhas. Romanos 8, 12 ao 17 diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado na qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Agora que sabemos quem nós somos filhos. Eu e você, nós nos tornamos filhos quando nós confessamos a Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Como diz as Escrituras, os seus não receberam, mas todos os que receberam deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então, quem você é? Você é um filho, você é uma filha. Não seja menos do que isso. E é impossível nós nos tornarmos pais modelos na nossa geração se primeiramente nós não formos filhos. Nós temos que ser filhos e filhas primeiramente para nos tornarmos pais, para que nós possamos tornar pais naturais, pais espirituais, aonde indicarão e darão a direção para aqueles que querem, em nome de Jesus, serem transformados pelo poder da palavra. Mas quem tem influenciado a nossa geração? Quais são os influenciadores que têm imposto em nossa geração princípios e valores nas quais a palavra de Deus ela condena, na qual a palavra de Deus ela reprova? Então, quem tem doutrinado, quem tem de certa forma, inspirado os nossos filhos? Como Paulo mesmo diz em 2 Coríntios capítulo 11, 14, que muitas das vezes nós imaginamos Satanás vindo atuar em nosso meio com um tridente, com chifres e rabo. Mas eu quero te dizer que Paulo aos Coríntios ele diz o quê?
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele vai vir de uma forma agradável aos nossos olhos, aos olhos dos nossos filhos. Ele virá com uma palavra que irá, muitas das vezes, chamar a atenção por aquilo que eles querem ouvir e não por aquilo que eles precisam ouvir. Hoje, quem tem inspirado os nossos filhos? Será que é Pablo Vittar? Será que é Anitta? Será que é Felipe Neto? Será que são esses desenhos que debocham dos seus pais? Eu quero te dizer que ainda o modelo perfeito é Deus. E se eu e você nós nos tornarmos filhos de Deus, nós nos tornaremos um modelo para inspirar os nossos filhos. Que possamos trazer os nossos filhos para perto, que possamos trazer as nossas filhas para perto, dizer o quanto nós amamos, não somente com palavras, mas com atitudes, com um posicionamento e um testemunho, cara, muitas das vezes inspirados pelo próprio Deus, que possamos nos tornar essa referência. Os filhos são a herança do Senhor, como diz o salmista, os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem com que ele enche a sua aljava. Quando enfrentar os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Salmo 127, 3-5. Que possamos deixar a performance e nos tornarmos verdadeiros filhos e filhas de Deus, para que nós venhamos ser verdadeiramente pais e mamães desse grande exército que Deus tem levantado. O rei Ezequias, para nós terminarmos, ele foi um excelente rei, um homem temente a Deus, um homem que executou coisas maravilhosas, um visionário, um verdadeiro governante, na qual fez obras que até hoje estão ali em Jerusalém para testificar do seu governo. Mas, no final da sua vida, Deus permitiu que ele ficasse enfermo, e essa enfermidade o levaria à morte. Mas o profeta Isaías é enviado com uma palavra para que ele pudesse organizar toda a sua casa, que ele pudesse trazer governo também sobre a tua casa. Ele, como governante diante dos homens, ele era excepcional. Ele tinha um poder de persuasão e uma performance excelente. A Bíblia não diz que ele fez as coisas relaxadamente, mas que haveria necessidade dele organizar a sua casa. E diante da sentença de Deus, diante da palavra do profeta, ele se vira para a parede, ele chora e ele clama ao Senhor, pedindo misericórdia, para que Deus se lembrasse das suas obras, de como ele foi reto e de tudo que ele fez. E Deus, ele deu um bônus de 15 anos para esse homem. Infelizmente, ele não usou da melhor forma possível. E nos 15 anos de bônus que Deus deu para ele, foi gerado um filho, na qual deu o nome Manassés, que se tornou seu herdeiro após a sua morte. Mas ele, como pai, ele não ouviu a palavra de Deus, não trouxe o modelo do céu para a tua casa, não governou a sua casa, não inspirou, não deu referências para o teu filho. A Bíblia relata para mim e para você que o rei Manassés, o sucessor do rei Ezequias, ele foi o pior rei de Judá, ao ponto de sacrificar o seu próprio filho a deuses pagãos, ao ponto de ser agoreiro, ao ponto de buscar feitiçaria. Ele foi totalmente o oposto daquilo que a palavra de Deus. Hoje nós estamos inseridos numa geração na qual está tendo poucas referências. Que nós possamos assumir a responsabilidade e sermos a referência para os nossos filhos. Por isso que em Provérbios 23, 13 e 14, Salomão ele nos diz o quê? Não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com vara, ela não morrerá. Castigando-a com vara, tu a livrarás da sepultura. E ele continua dizendo, Provérbios 13, 24, quem não castiga o filho não ama, quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Que possamos assumir essa responsabilidade, que possamos ser rígidos sim, mas que possamos amar com a cultura do céu, que possamos amar com o amor de Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra vá te encontrar ao teu coração. Quem você é? Você é filho, você é filha. E quem nós somos? Nós somos chamados para sermos hoje papais e mamães do reino de Deus aqui nessa terra. Que essa palavra possa te encorajar a você organizar a tua casa. Não importa a performance que você faça diante dos homens, o que é mais importante é que você organize sua casa, dê direcionamento para os teus filhos e que um legado seja estabelecido na sua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.